uma recriação dos clássicos da literatura brasileira. Um romance transmídia de Enéas Tavares. Um lançamento Dark Side Books. Olá, leitores e leitoras da Dark Side Books, Enéas Tavares aqui, o autor de Partenon Místico, um romance que reinventa os heróis da literatura brasileira clássica num cenário de fantasia, aventura e ficção científica. O Partenon Místico integra Brasiliana Steampunk, um universo expandido transmídia que escoa para quadrinhos, jogos e audiovisual. Nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dos personagens do Partenon Místico, conversando com os atores que interpretam esses personagens em A Todo Vapor, a série disponível na Amazon Prime Video. Vem com a gente para conversar com Pedro Passari, que interpreta Sérgio Pompeu, com Cláudio Bruno, que dá vida a Bento Alves, os dois heróis do Ateneu de Raul Pompeia, com Pamela Otero, que vive Vitória Acauã, a personagem célebre de Contos Amazônicos de Inglês de Souza, também com Luiz Carlos Bahia, que vive o Dr. Benignos, o primeiro personagem de ficção científica da nossa literatura brasileira. Por fim, com Bruna Aisso, que vive em A Todo Vapor a misteriosa e enigmática Nyoko Takeda. Além disso, nós vamos também conversar com o Felipe Reis, o criador e diretor de A Todo Vapor, a respeito de como foi migrar e recriar os personagens de Partenon Místico para o mundo de A Todo Vapor. O Sérgio aparece pela primeira vez no livro O Ateneu, do Raul Pompeia, de 1888. O Ateneu era um colégio interno em que o Sérgio ele foi colocado lá pelos pais, né? E lá ele cresceu, lá ele amadureceu, lá ele se desenvolveu, mas ele também sofreu muito. Lá Sérgio conheceu o Bento Alves, que foi o seu primeiro grande amor e que não conseguiu consumar este amor, né? Eles foram muito tolhidos pelo professor, diretor, o Aristarco. No livro ele é descrito como um cara grande, forte e um aventureiro. Ele se livra de um assassino na escola, é uma cena muito forte que acontece dentro da história do livro. E é muito triste a maneira com que ele é separado do Sérgio depois e eles nunca mais se veem. E depois o Bento é expulso do colégio, do Ateneu, e o Sérgio fica lá até o momento que o Ateneu sofre um incêndio e queima o colégio inteiro. O Bento e o Sérgio eles se reencontram, segundo o Enéas Tavares, no livro Partenon Místico aqui, da Brasiliana Steampunk. Eles reencontram como se fossem 10 anos depois. Na verdade, eu acho que assim, o Enéas, ele captou toda aquela tristeza e tudo aquilo que tinha ficado no ar, pairando na relação dos dois. Então o livro começa, na verdade, com o Bento Alves em Porto Alegre, com seus amigos, numa liga de aventureiros, escrevendo para o Sérgio Pompeu, o convidando para ir para Porto Alegre. O Sérgio tá em São Paulo, né? Tá com os pais em São Paulo, e ele recebe uma carta do Bento, achando que o Sérgio servirá para estar ali no Partenon Místico, para entrar para essa organização de heróis contra a ordem positivista, que é uma ordem que é super estrita e está acabando com a liberdade das pessoas em Porto Alegre dos Amantes. Um grupo muito conservador e muito reacionário que quer destruir qualquer tipo de homem e mulher que seja diferente dos padrões da sociedade. O Sérgio se desenvolveu como pessoa, né, no Ateneu, e no Partenon Místico, aqui no livro, ele desenvolve o seu lado da magia, né, o seu lado herói. Nós místicos somos condenados pelos positivistas e pelos cristãos, e o que eles não percebem é que nós estamos interessados nas mesmas coisas: transcendência e realidade física. Gente, eu sou apaixonado de verdade. Desde a primeira vez que eu vi a arte disso aqui, eu falei para Inés, que coisa mais linda. O Sérgio é o protagonista do livro, né?
através dos noitários dele é que a história vai se desembolando. Tem noitários dos outros personagens também, do Benignos, as gravações da Vitória Cauã, do próprio Luizon. A história vai sendo contada por vários personagens, né? Mas o Sérgio é o protagonista, porque é a partir da chegada dele que começa a história. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. No primeiro noitário aqui do Sérgio Pompeu, o Enéas ele coloca as datas, né? E a primeiríssima vez que o Sérgio aparece, ele começa a escrever e começa a falar com o público, é exatamente no dia do meu aniversário. São as coincidências mágicas dessa vida, né? Olá, doutor. Beto, você sabe, né? Ele gosta de se desprender às vezes. Ele foi pelo alto da vila buscar algumas pistas. Binóculo e dirigível. Eu que interpretei o Bento Alves, fiquei muito feliz de saber o que tinha acontecido com os dois, o Sérgio e o Bento, 10 anos antes da série. Esse livro aqui, muito bonito, muito bem feito pela Dark Side. Ele é de tirar o fôlego. Cada capítulo, cada trecho dele tem uma aventura diferente. Bom, agora que a aventura acabou, o que a gente vai fazer quando voltar pra lá? Ir atrás da espada enfeitiçada que decepou a cabeça de Antônio Conselheiro? Ou da luneta mágica que foi roubada pelos positivistas mineiros? Ou ainda ir atrás das pedras mágicas cabalísticas do meio da Amazônia? Qualquer um desses destinos ao seu lado vai ser um sonho. Afinal, o mundo é nossa casa e a aventura é nosso destino. O Doutor Benignos foi publicado em 1875, criado por Augusto Emílio Zaluar. É o primeiro personagem de ficção científica na literatura brasileira. Inspirado pelas aventuras de Júlio Verne, ele deixa sua família e viaja pelo interior do Brasil para pesquisar a fauna, a flora e as estrelas. Sou Benignos, doutor em astrofísica, bioquímica, matemática, engenharia mecânica, assim como biologia e astronomia. Parabéns. Em O Panteão Místico, este trabalho aqui, ele foi recriado por Enéas Tavares como o mentor desse grupo de aventureiros que vivem em Porto Alegre dos Amantes. Eles vivem em uma ilha no meio ao pântano de Guaíba. Escondida no pântano do Guaíba está uma enigmática mansão, cheia de terríveis segredos e habitada por singulares moradores. E é lá que Benignos tem a sua oficina, um lugar onde dispositivos temporais, máquinas astrais e robóticos estranhos, como o trolho, são criados. Eu vejo esse livro como uma grande homenagem aos personagens que formaram a história da literatura brasileira. Um grupo de aventureiros do oculto disposto a tudo para explorar o desconhecido e denunciar injustiças. Cada pedacinho do livro é uma obra de arte. Olha que coisa mais linda. E a Vitória Cauã, então, ela surgiu, a primeira vez que a Vitória surge foi nos Contos Amazônicos de Inglês de Souza, lá em 1893. E assim como os outros heróis da série, são todos contos, né, ou textos da literatura brasileira que já são de domínio público. E na infância da Vitória, ela era extremamente enigmática, misteriosa e muito poderosa. Um pássaro, a Cauã, era um pássaro amaldiçoado. Aí quando ela entra na história do Partenon Místico, o que acontece? Sai de lá do norte, então, e vem para São Paulo, e daí ela é raptada pela ordem positivista. Minha vida teve uma série de desgraças desde que eu era pequena. Meu poder mediúnico amaldiçoou meu pai, minha irmã, quando eu ainda era criança. Aí eu fui jogada no mundo, capturada pela ordem positivista gaúcha. Até que o Bento e os outros integrantes do Partenon me resgataram. Se não fosse por eles, eu não tava aqui, não. Tá aqui minha dica de hoje pra vocês. Contra esses heróis improváveis está a Ordem Positivista Nacional, unindo forças para destruir
O Partenon Místico. Em O Partenon Místico, a Nyoko Takeda é uma agente da ordem positivista gaúcha. E no início ela está investigando uma sociedade secreta que dá nome ao livro. A Nyoko ela é uma guerreira, ela é uma ninja, ela é uma arma na mão dos positivistas. E ela é uma das maiores vilãs desse livro. Os outros 2 integrantes do Partenon Místico acabam de chegar na cidade. Já sabe o que fazer, Takeda. Vocês já sabem que eu não posso falar muito, né? Mas o que eu acho mais interessante desse livro é como a personagem, como a Nyoko, ela vai abrindo seus olhos para outras possibilidades, para outras percepções e também para os seus ideais de justiça e de liberdade. Posso dizer uma coisa, não queira encontrar Nyoko Takeda do outro lado de uma briga. O que eu achei incrível no universo do Enéas é essa recriação da nossa cultura nacional. Algo que eu sempre quis fazer, de pegar os nossos heróis e valorizar eles. No caso de A Todo Vapor, a gente tem uma história que se passa 10 anos depois do Partenon, com o Sérgio, o Bento e a Vitória já adultos. E aí, olha só, eles encontram com outros 2 monstros da nossa literatura, Juca Pirama e Capitu, que em nossa série são investigadores do oculto. A gente filmou a série em 10 cidades do estado de São Paulo, a maioria delas no interior, também como uma forma de valorizar o nosso patrimônio histórico, adicionando efeitos especiais de ponta, figurinos e props criados exclusivamente para a série. Inclusive a gente teve o apoio do Conselho Steampunk de São Paulo, um grupo magistral de entusiastas. Então, leia o livro e veja a série, ou veja a série e leia o livro, e venha para o nosso universo se aventurar com os nossos heróis.